dizer uma coisa para você. Enquanto você olhar para a palavra contrária, crítica, inveja, você não vai para frente. Pega, aleluia, a boa obra que Deus colocou na tua mão, você vai, aleluia, terminar em nome do Senhor Jesus. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Boas coisas acontecem para quem se arrepende. Não é coincidência, a palavra vai falar disso hoje. Olha, foi uma luta de ontem para hoje, estou enfrentando luta ainda aqui, porque eu sei que a palavra é forte para a nossa vida. Antes de nós irmos direto para o Salmo 18, eu quero que Lucas, por favor, coloca Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Boas coisas acontecem quando nós nos arrependemos. Fala assim para o irmão do seu lado. Boas coisas acontecem quando nós nos arrependemos. Eita, é coisa maravilhosa, né, pastor? Olha só, Paulo diz assim, estou plenamente certo, ele tem certeza disso, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você aceita essa palavra profética sobre a tua vida? Aquele que começou a boa obra na tua vida, viu, Robson? Aquele que começou a boa obra na tua vida, Gleison, Ângela, pastor Lauro, Afonso, Vitor, pastor Ricardo, pastora Márcia, vocês todos. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para terminar. Às vezes tem gente que começa algo na tua vida, mas não termina. Talvez não porque é ruim, mas porque não tem condição. Às vezes alguém te promete alguma coisa, você conta com aquilo, e aí, quando você vê, você vai até lá, você viaja, pega estrada, quando chega lá, ele diz, dá não. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele não consegue. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, porque ele tem poder. Nada pode acontecer a Deus que ele possa impedir dele fazer. Nada vai acontecer. Talvez uma pessoa, pode acontecer algo, alguém te prometeu e ela morre, mas Deus não morre. Deus não vê dificuldade, Deus não vê, ninguém atrapalha Deus. Ninguém pode atrapalhar a tua vida. Presta atenção, quem está aceitando essa palavra profética? Podem atrapalhar a tua vida, mas Deus ninguém atrapalha. Fala para o teu irmão do lado, a Deus ninguém atrapalha. Amém? Ninguém atrapalha Deus. Quem impedirá a boa mão de Deus na sua vida? Tem um versículo lá em Isaías, diz, operando Deus, quem vai impedir? A boa obra que Ele começou na tua vida. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque Deus está te lembrando isso. A boa obra que eu comecei na tua vida, eu sou fiel para completar. Abra Salmos 18 agora, em nome de Jesus. Eu vou ler ele, um bom trecho dele, antes de eu falar, até onde Deus mandar aqui, amém? Glória a Deus. Salmo 18. Senhor Deus, que não seja eu agora, somente a tua palavra, porque a tua palavra tem poder, a tua presença tem poder. Abra nossos ouvidos, abra nosso coração. Fala de uma forma simples, Senhor, para que entendamos a tua boa, perfeita e agradável vontade em nome de Jesus. Amém? E a igreja diz amém? Amém? Porque eu estou aqui para aprender junto com vocês. Davi, ele escreve o Salmo 18 e ele começa dizendo assim. Tem algumas versões diferentes, mas a minha Bíblia está numa outra versão, mas dá para entender. Eu te amarei
Olha o que Davi fala. Eu te amarei de coração, ó Senhor. Tu és minha fortaleza. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. O meu escudo, a força da minha salvação. Tu és o meu alto refúgio. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Você pode dar um glória a Deus? Você está livre dos seus inimigos. Quem crê nisso? Seja eles físicos, espirituais, você está livre em nome do Senhor Jesus. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Não tem dia que a gente está assim? Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas na angústia eu invoquei ao Senhor e chamei ao meu Deus, desde o seu templo. E ele o quê? Ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Então, presta atenção. A terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Porquanto Deus se indignou. Saiu fumaça do nariz de Deus. E da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu. E a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou Deus num querubim e ele voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Oh glória! Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam. Olha quando Deus chega, o que acontece. Posso ouvir um glória a Deus? E a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou o que? Dos céus. O Altíssimo se levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Ele despediu as suas setas, e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, o Senhor, ao soprar as suas narinas, enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me de muitas águas, e do meu inimigo forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele trouxe-me para um lugar espaçoso. Olha que delícia. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Marca isso aí. Ele me livrou porque ele tinha prazer em mim. Entendeu por que Deus te livrou, Afonso? Porque ele tem prazer em você. Sabe por que Deus te livrou naquela esquina, aquele dia? De um acidente? Porque ele tem prazer em você. Sabe por que você não morreu na hora do parto? Porque Deus tem prazer em você. Compreende? Sabe por que você está de pé até hoje, embora todas as lutas que você passa? Porque Deus tem prazer e Ele tem cuidado de você. E Davi continua. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque eu guardei o quê? Os caminhos do Senhor, e não me apartei, impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e eu não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que ele me retribuiu, o Senhor, porque ele me retribuiu, o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante seus olhos. Com o benigno, ele se mostrará benigno, e com o homem sincero, ele mostrará sinceridade. Com o puro, ele mostrará pureza, e com o perverso, ele se mostrará indomável. Até aí. Pastor, foi forte quando Deus me deu essa palavra para trazer hoje. E eu estava em casa até agora, orando, me constrangendo diante de Deus. Porque eu fiquei pensando,
Você já viu Deus descer com trovões, saraivas, fogo, com seus olhos? Eu nunca vi. Por que Davi, então, fala isso? Porque, na verdade, isso acontece no mundo espiritual. É que esses olhos carnais não conseguem ver. Sabe aquele dia que você clamou, que você não tinha solução? Aquele dia que você falou que você não tinha mais força, que você ia morrer, que você sentiu que você estava morrendo. Você começou a se sentir mal. Você falou, acho que acabou minha vida, agora acabou, Deus. Sabe aquele dia que você pensou que não ia ter saída lá? Você lembra aquele dia que você viu que teu casamento estava destruído? E de repente o casamento foi restaurado? De repente você não morreu? De repente houve uma solução? De repente houve um milagre? Sabe o que aconteceu? Trovões que você não viu com os olhos da carne. Deus desceu até as profundezas e te levantou da sepultura. É que esses olhos aqui da carne não vê, mas os olhos espirituais vê. Quando nós clamamos a Deus, é o que Davi está falando. Coisas são estabelecidas nos céus. O nosso Deus troveja a nosso favor. Ele desce até a sepultura e nos leva de lá para cima e nos dá vida. Porque a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para o quê? Terminar. Quem está entendendo a mensagem? Ninguém morre antes, porque operando Deus, quem impedirá? Sabe aquele dia que você fica nervoso e você diz, agora eu vou descer da cruz, mas você não desce, Robson, e você diz, amarra minhas mãos, fecha a minha boca, porque somos pecadores, e aí de repente a tua mão é amarrada. O crime que você ia cometer não comete mais. A vingança que você queria fazer não faz mais. Porque você já é um novo homem. Você é uma nova criatura. Porque relâmpagos, trovões desceram do céu a teu favor. Mas Davi, pastor, ele diz algo importante. Ele diz, Deus trovejou, ele fala que Deus ajuda ele. E ele fala de uma forma dramática. Vocês viram isso daí? O oceano se abriu, o abismo se abriu. Não é dramático? Quando você lê isso aqui? Ou não? Saraivas, Deus subiu em cima de um querubim. Sabia que Deus tem carro? E ficam falando de disco voador, né? O inimigo, não vira o carro de Deus. Não, porque o disco voador, nós vamos escutar muito isso daqui para frente. Porque as luzes... Ixi. Deus subiu num querubim. É o que Ele está fazendo nessa manhã, que tem querubins neste lugar. Tem Deus descendo nesse lugar por causa de crente. Alamassuri anda, alamassai. Sabe por que tu está aqui? Porque foi Deus que te trouxe pela mão direita. Está acontecendo coisas incríveis no céu agora. O diabo fez de tudo para você não estar aqui hoje, mas houve uma guerra lá nos céus, que esses olhos você não viu, mas houve uma guerra espiritual, por isso que você está sentado aqui. Está entendendo? Houve uma guerra houve trovões e relâmpagos, houve guerra, houve exércitos de anjos marchando a nosso favor. Aí Davi vai dizer, mas Deus fez isso por mim, presta atenção, porque Ele teve prazer em mim. Ele se agradou de mim. Ora, Davi pecou, Davi errou, mas Deus diz, Davi é segundo o meu coração. E aí aí nós vamos cair no arrependimento. O que tinha no coração de Davi que Deus teve prazer? Davi errou, Davi falhou, mas Davi se arrependia. Saul, quem lembra de Saul? Errou também.
muito menos que Davi, mas ele não se arrependeu. Mas Davi errou, mas ele se arrependeu. Deus se agrada de um coração arrependido, de um coração que se volta a Deus. Aí, como que eu vou saber o que é que agrada a Deus? É melhor eu entender o que desagrada a Deus, para eu entender o que agrada. Deus se desagrada de murmuração. É bíblico. Deus se desagrada de reclamação. Deus se desagrada de você não se arrepender. Deus se desagrada de justiça própria. Sabe o que é justiça própria? Davi falou aqui, nós lemos. Justiça própria é que ele falou, ele olhou para a minha justiça. Justiça própria é quando você diz assim, Senhor, eu mereço. Você não vai fazer nada? Nós não merecemos, irmãos, porque somos pecadores. Mas Deus não se arrependeu de nos salvar. Porque o Evangelho é mensagem de arrependimento. Não é só de bênçãos de Deus. Porque Deus dá casa, Deus dá carro. E às vezes nós vamos para o culto com esse coração. E não é errado, porque nós precisamos de socorro de Deus. Mas você quer ver um coração que agrada a Deus? Senhor, melhor que o carro, melhor que a casa, melhor que o emprego, melhor que tudo, é saber que os meus pecados foram perdoados. A minha alegria, Senhor, é porque tu morreu. Olha a mensagem de hoje. O teu corpo foi dado pelos meus pecados. O teu sangue, até a última gota, foi pelos meus pecados. A verdadeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Arrependimento é o que o Robson falou. Eu me arrependi. Eu me arrependi. É o que Davi fez, ele se arrependeu dos seus pecados. E eu não tenho outra mensagem no Evangelho que não seja arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Jesus está voltando. João Batista chegou para o rei lá, para toda a corte, diz assim: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o tempo. Paulo disse: arrependei-vos. Pedro diz: arrependei-vos, para que venha refrigério na vida de vocês. Boas coisas acontecem quando nós nos arrependemos. Vou repetir, Pedro disse: arrependei-vos, para que venha o refrigério na vida de vocês. O crente tem refrigério. O crente é o que Davi fala: se levanta gigantes contra mim, mas eu me alegro no Senhor. Vem ursos e leões contra mim, mas eu me alegro no Senhor. Ei, eu não sei o que você está passando, mas eu quero profetizar na tua vida. Primeiro, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. E eu quero declarar que trovões, relâmpagos, oceanos se moverão a teu favor. Pela situação que você entrou hoje aqui. Talvez você entrou nesse culto com uma necessidade, buscando uma resposta de Deus. Mas enquanto você se alegra, enquanto você está aqui para adorar a Deus, porque o culto é para isso. Enquanto você está aqui se alegrando porque os teus pecados foram perdoados, trovões e relâmpagos estão acontecendo a teu favor. Arabassurianda labastai. Aquele teu inimigo ali que te odeia,
Ele vai vir te dar alguma coisa. Entendeu, Robson? Aquele que falou mal de você, Deus vai fazer ele enxergar Deus na tua vida. Aquele que está te devendo, ei, lamassurianda namai. Quem está crendo que Jesus está aqui? Deus já está indo lá. Eita, no querubim, hein? A Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia na sua própria força. Deixa Deus fazer. Você vem buscar o Senhor aqui. Amém? E você vai receber o milagre esta semana. Aquele que ia te matar, Deus já desviou. Deus já tirou a arma da mão dele. Quem está crendo? Relâmpagos estão acontecendo. Aquele que está te pondo na justiça, indevidamente, o Senhor é o teu juiz, teu advogado por excelência. Aquele diagnóstico médico que está te apavorando, Deus é poderoso para reverter e dizer, eu sou médico dos médicos e eu te curo nesta manhã. Quem está recebendo em nome de Jesus? Vai ter cura aqui. Vai ter cura, vai ter cura, pastor. Em nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos. Aleluia. Jesus, certa vez, glória a Deus, ele curou um paralítico. E os amigos fizeram de tudo para levar esse paralítico até Jesus. A casa estava tão cheia, que ninguém conseguia chegar perto de Jesus. Ninguém chegava perto do púlpito, porque era tanta gente, que 4 amigos resolveram pegar esse paralítico, subir com ele no telhado, ô loucura, tirar as telhas e descer ele com uma corda no púlpito onde Jesus estava. Veja bem quem é teus amigos. Eu estou trazendo palavra revelada na hora, tá bom? Eu estou tremendo aqui, gente. Jesus está aqui. Quando eu começo a perder a força, eu digo até física. É porque Jesus está muito forte aqui neste lugar. Quem são teus amigos? Teus amigos têm que te colocar perto de Jesus. Teus amigos têm que te colocar no lugar bom. Não nas trevas e na cova. Porque tem amigo, irmão. Quem tem amigo que te coloca na cova não precisa nem de inimigo. Amém? Com quem você tem andado? O que tem te afastado de Deus? O que tem nos afastado? O que tem ocupado tanto o nosso tempo que não conseguimos nem vir no culto um único dia num domingo de manhã? Quais são os nossos inimigos que Davi falava? Ai, os meus inimigos me cercam de tal maneira. E eu clamei ao Senhor. Quantos inimigos que nós não vemos com esses olhos? Que diz, não vai no culto, não lê a Bíblia, para de orar, Deus não está te vendo. Certa vez o mesmo Davi disse assim, estão perguntando para mim, aonde está teu Deus? É que nem os trovões, nós não vemos com esses olhos, mas é uma guerra espiritual. Eu estou pregando sobre guerra espiritual. Sabe por que às vezes você se arruma? Já aconteceu com você? Você se arruma, se penteia, toma banho, e a hora que você vai sair de casa, você fala, não vou no culto não. Eu vou domingo que vem. Você estava tão alegre, bate uma tristeza. Você estava tão bem e de repente te dá uma depressão. Esse é o inimigo da nossa alma que Davi está falando. Mas Davi buscava ao Senhor. E Deus tinha prazer em ir nele. Porque Deus, Ele não está nos acusando pelas nossas falhas. Porque nós nos alegramos porque Ele perdoa nossos pecados. Aleluia.
Mas Ele está buscando quem busca Ele na hora que não está conseguindo. Sabe aquele dia que você fala, Senhor, não estou conseguindo nem orar, mas me ajuda a orar. Aí vem um relâmpago. E aí você fala, olha, eu estava depressivo, e de repente hoje eu acordei bem, já vou trabalhar de novo. Foi o relâmpago. Olha, eu falei que não ia na igreja e eu estou aqui. Foi o relâmpago. Quem está recebendo? Olha, eu pensei, eu estava sem esperança, eu pensei que eu ia morrer. Foi o relâmpago. Quem está entendendo a mensagem? Olha, eu pensei que agora eu ia parar, que eu ia desistir, que eu não ia mais orar. Mas o relâmpago, a força e o poder de Deus veio sobre a tua vida. O relâmpago que você não vê, o querubim que tu não enxerga, o Deus que você não vê é visível, mas Ele é real. Ele é invisível, mas Ele é real. Está escrito isso. Você não está vendo Ele nesta manhã, mas Ele está aqui. Arrependei-vos. Aí, antes de sair de casa, Deus falou, parou. E me lembrou de Neemias. E eu voltei a abrir a Bíblia, pastor. E aí eu vi que Neemias, ele viu Jerusalém destruída. E ele chorou copiosamente. Ele chorou porque ele falou, como pode? A terra dos meus pais está totalmente destruída. E Neemias falou com o rei, falou, posso ir até a minha terra e reconstruir os muros? O rei deu tudo para ele. Deu tinta, deu massa, deu tudo. Falou, pode ir. E ele foi. E muitos se levantaram com Neemias para poder construir o muro. Presta atenção. Olha para as tuas mãos. Quantas coisas você está construindo na tua vida? Quantas coisas você está batalhando? E às vezes parece que vem gente e fala, não vai dar certo. Vem pensamento, não vai para frente. Quantas vezes você fala, eu vou no culto e vem coisa contrária. Você começa a orar, você se distrai. Você começa a ler a Bíblia, dá uns... Neemias estava construindo um muro. Ele falou, eu vou construir, porque os inimigos veio e colocou fogo em tudo. Ele falou, eu vou levantar os muros. E ele começou a construir os muros. Aí veio Tobias e Sambalate, 2 inimigos. Chega para ele, pega uma cartinha. Deixa eu ver se eu tenho um envelope aqui de oferta. Olha só. Bom, enfim, eu tenho um envelope aqui. Tem um envelope aí? Esse aqui mesmo, pastor. Qualquer um. Não? Pode ser um papel. Pode ser esse, pastor. Eu quero só. Tobias e Neemias já estava lá em cima no muro. E eles disseram assim, Tobias e Sambalate, Neemias, desce. Chegou uma mensagem para você, uma carta legal, ó. Cara, tem uma mensagem aqui dentro. Desce, vem pegar. Para distrair ele. Neemias olha e diz, não posso descer. Estou fazendo uma boa obra para o Senhor. Mas desce. Não posso. Estou fazendo uma boa obra. Ele começa a fazer o muro, a equipe faz o muro. Quantos dias o muro ficou pronto em volta de Jerusalém? 52 dias. Eu vim profetizar na tua vida. A boa obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. E o que você começou vai ter um bom final em nome do Senhor Jesus. E vai ser rápido, 52 dias. E aí, oh glória, e aí, Neemias era determinado. Ele não olhava para as críticas, para a palavra contrária, macumbaria, inveja. Ele não olhava. É o que o pastor falou do Robson, vai começar a ter inveja. Por quê?
Um morador de rua, onde ele quase morreu incendiado, e agora aluga uma casa com trabalho, está pintando a casa, está com televisão, vai ter tudo, viu, Robson? Arrependei-vos e boas coisas acontecem. Porque tem gente, pastor, que vem na igreja, Deus me dá um carro, mas não se arrepende. E Deus não é caixa eletrônico. Quer a senha do céu? Arrependei-vos, chegado é o reino de Deus. Aí Neemias, nada, ele não olha a crítica, ele não olha a palavra contrária. Eu vim dizer uma coisa para você. Enquanto você olhar para a palavra contrária, a crítica, a inveja, você não vai para frente. Pega, aleluia, a boa obra que Deus colocou na tua mão, você vai, aleluia, terminar em nome do Senhor Jesus. Pode vir na tua mente, seta do Satanás, não vai dar certo, isso aí não dá, você não tem recurso, você não tem nome, você não tem dinheiro, mas se você tiver Deus, os muros serão levantados. Alabaçúbia. Não posso, estou servindo ao Senhor. Não posso, estou indo para o culto. Não posso, estou lendo a palavra. Não posso comer chocolate, estou jejuando. Eita, agora falou forte. Os chocolatras agora. Não posso. Estou em campanha. Não posso. Eu tenho que pregar a palavra. Não posso, eu tenho que tocar para o Senhor. Não posso, eu tenho que limpar a casa de Deus. Não posso ir na balada, porque eu me santifico para o Senhor. Não posso fumar, porque eu não agrado a Deus. Irmão, eu fumei 35 anos, desesperadamente. Eu, meu marido, meus filhos. Até o dia que eu tive um encontro com o Senhor. E não foi Deus que tirou o cigarro de mim, foi o meu arrependimento. Porque Deus não desce do céu e tira da tua boca. Ai, tira de mim, Deus. Tá certo, Robson? Tira de mim essa vontade. Eu até vomitei, gente. Arranquei. Cheguei no rack da minha televisão, peguei o maço, cortei com uma faca. Meu marido viu, ele falou, você está louca? Eu falei, estou, por Jesus. Arrependei-vos, porque chegado é o reino de Deus. Eu estou fazendo um muro para o Senhor. Eu estou construindo a minha vida para entrar no céu. Entrar no céu não é de qualquer jeito. Aí eu rasguei. Vomitei 3 dias. Chorei arrependida, que eu tenho a minha Bíblia até hoje toda amarela, de tanto que eu chorei. Ela molhou, rasgou. Aí meu marido riu de mim. Falou, você cada hora inventa uma coisa. Agora você estava com incenso na orelha, agora está aí. Eu falei, Deus vai fazer a mesma coisa com você. Ele riu. E o pastor, depois de 2 anos, cortou o maço de cigarro dele no mesmo lugar que o meu. Esse Deus é fiel. Ele vai fazer coisas na tua família. Ele vai trazer toda a tua família na presença dele. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu parei, meu marido parou, meus filhos parou, todos se converteram, todos se batizaram para a glória do Senhor. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.